Ô, Alexandre, eu vou olhar bem aqui nas mensagens quando que foi. Ajeitar. Bom, hoje a aula vai ser bem rápida, já seria rápida de qualquer forma, né? Porque são só os incidentes da execução penal, é o que só resta para a gente completar a nossa ementa. Execução penal ela é um tema relativamente simples, normal, em regra, e como a gente teve sempre poucos alunos na audiência, não houve muito debate. Geralmente ela acaba causando um certo debate, uma certa discussão, principalmente por aquilo que a gente já falou. Existem duas execuções penais, né? Uma execução penal está no papel, a outra está na prática. A gente vai trabalhar com os incidentes da execução penal. Vocês vão se lembrar, provavelmente, espero que se lembrem, que existem processos incidentais, né, tanto no processo penal quanto no processo civil. O que são os processos incidentais? São basicamente questões acessórias, procedimentos acessórios, que têm um fundo. Eu costumo dizer, quando eu trabalho com a questão de incidentes processuais, você tem o rio, né, você tem o rio principal, e ali você tem os braços do rio saindo aqui, as ramificações. O rio principal é o processo. Os incidentes são essas ramificações. Eles têm origem, eles têm algum vínculo com o processo principal, mas eles necessariamente não são o mérito. A execução penal, ela por si só já é um processo um pouquinho diferenciado. Ela é um processo que não se resolve, né, ele não tem uma solução, não tem um resultado propriamente dito. O resultado é aquilo que já está previsto desde o começo, é o fim da pena. Então ele não tem, você tem um prazo definido para esse processo acontecer, ainda que ele possa no curso dele por a sobrevinda de uma nova execução, de uma nova condenação, mas ele sempre tem um prazo definido, e o prazo definido é a pena do sujeito. É diferente, por exemplo, quando você ouve filme americano, muito comum, ele vai pegar condenar um homicídio de 25 a 30 anos, 25 a perpétua, assim, pode mudar ao longo do caminho. No Brasil, não. No Brasil, a sentença sai com um número objetivo. Ela foi condenada a 10 anos. De alguma forma, em 10 anos, essa execução vai acabar. O que vai acontecer ao longo dessa execução pode mudar. Então, como a gente pensa em um livro, né? É como a vida. E poeticamente falando, é como a vida. A morte está sempre aí, o que importa é a jornada. Na execução é a mesma coisa. Em algum momento, no final do pena, essa execução acaba, o que importa é o que está no meio do caminho. E os incidentes são exatamente isso, são esse meio do caminho que precisam ser resolvidos. Eles precisam ser solucionados. Muitas vezes eles podem, inclusive, encurtar esse caminho. Tá? Na verdade, muitas vezes não, são duas situações, que são anistia e o indulto, que a gente vai ver hoje também. Então, quando a gente fala de incidentes da execução penal, são os trâmites, né, que vão acontecer. Esses incidentes, eles normalmente vão acontecer decorrentes em relação a alguma circunstância que aconteceu. Eles não vão ser impactados nunca em uma circunstância posterior ao fato. Né? Eles, por exemplo, não vai ter uma mudança na sentença, não vai ter uma mudança que não esteja previsível dentro daquilo que a legislação já coloca. Né? Quais são esses incidentes? O mais importante incidente, o que mais acontece, inclusive, é a conversão. A conversão é a alteração da natureza da pena, ou seja, é a alteração da forma como a pena vai ser cumprida. Ela acontece em 3 momentos. Uma, quando você converte uma pena privativa de liberdade em uma restritiva de direitos. 2, quando você converte uma restritiva de direitos em privativa de liberdade. E a terceira é quando você converte uma prisão, uma restritiva de liberdade, em uma medida de segurança, no caso da sobrevinda de uma insanidade mental. Então, é uma transformação no tipo de pena a ser aplicada. No caso das
das conversões das penas privativas de liberdade em restritiva de direitos estão previstos no artigo 180 da Lei de Execuções Penais. Ela foi impactada, inclusive, pela Lei 9.099. Então, a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que a o condenado esteja cumprindo em regime aberto, b tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena, e 3 os antecedentes, ou seja, os do condenado indiquem a conversão como recomendável. O que isso significa? Nesse caso, estou falando só se tinha mais alguma. Nesse caso, você pega uma pena privativa de liberdade que começou a ser cumprida como privativa de liberdade em qualquer regime. O cara começou no regime fechado, não importa. Então, muito difícil acontecer, óbvio, porque ela tem que ter 2 anos só para ser cumpridas. Lembrando que o cara foi condenado a 10 anos, ele cumpriu 8, faltam 2. Ele, em tese, já poderia ser considerado viável. Dificilmente vai acontecer, porque a personalidade do condenado, o inciso 3, não vai aceitar. Então, você começa cumprindo uma pena privativa de liberdade e converte ela em restritiva de direitos depois, ou seja, ele já está cumprindo ela em regime aberto, já cumpriu pelo menos 1/4 da pena, tem todos os antecedentes e personalidade favoráveis, o juiz vai lá e, a requerimento do Ministério Público, do Conselho da Comunidade, do Departamento Penitenciário Local, ou ainda da Defesa ou da Defensoria Pública, e concede a conversão. Importante deixar claro aqui que essa conversão não é a fala da Lei 9.099, ela foi impactada, ela foi pensada também em relação a isso, mas a Lei 9.099 fala da conversão na sentença. Então, o juiz sentencia não superior a 4 anos, a conversão em restritiva de direitos, e o condenado vai começar a cumprir a pena em restrição de direitos e não em privação de liberdade. Essa conversão que está prevista no artigo 180 da LEP, ele começa cumprindo como pena privativa de liberdade, ou seja, não em sentença. O cara foi condenado à pena privativa de liberdade, ponto. E aí, durante a execução, partida. O artigo 181 fala que a pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 do Código Penal. Essa aqui é aquela que foi convertida na sentença ou no artigo 180, tanto faz, de privação de liberdade em restrição de direitos. Não é o caminho inverso. Então, ela já tem, na verdade, é uma desconversão, mas enquadra no Código, na Lei de Execuções Penais como conversão. Não pode, não cabe, não é viável a condenação de multa ser convertida em privativa de liberdade. Bom, isso não é viável. A pena restritiva de direitos, que inclui também a possibilidade de prestação pecuniária, já paga em dinheiro, ela pode ser convertida em restritiva de liberdade também, privativa de liberdade também. Então, o cara foi condenado a uma pena privativa de liberdade de, 6 meses, por dano ao patrimônio público. Aí o juiz converte isso no juizado especial, por exemplo. Ele converte em privativa e restritiva de direitos. Então, ele tem uma condenação com um tempo de prisão, 6 meses, fala, não vou botar esse cara 6 meses no regime aberto, vamos usufruir dos institutos despenalizadores, tirar as pessoas da cadeia, e vamos condenar ele. O juiz converte essa pena em uma restrição de direitos que inclui, por exemplo, o pagamento de prestação pecuniária. Ele não pagou, ele não cumpriu. Então, o juiz tem autonomia de reverter, o juiz de execução, reverter essa pena, que foi considerada restritiva de direitos, em privativa de liberdade de novo. Então, vai acontecer quando o réu não for encontrado, tá? Ele não aparece. Quando ele não comparecer
aonde ele tem que prestar o serviço, ou ainda se entende extensivamente esse inciso B, essa linha B, quando ele não paga a sua prestação pecuniária, quando ele não cumpre o serviço que foi imposto sem justificativa, ok? Quando ele praticar uma falta grave, que a gente estudou anteontem, e ainda quando ele sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade, e que não tenha havido a suspensão condicional da pena, o sursis. Então ele vai ter que cumprir. E aí se torna incompatível ele cumprir uma pena restritiva de direitos com uma pena privativa de liberdade. Privativa de liberdade vão somar para que sejam incluídas as duas. Ok, meninas? Ok, professor. Também, beleza. Também é considerado um incidente de execução o excesso e o desvio da execução. Na conversão, a gente está falando do preso. Ou ele vai ser beneficiado, ou ele vai ser punido por algo que ele comete. É uma questão dele. O excesso e o desvio da execução são situações em que a administração penitenciária, em princípio, e o juiz da execução, subsidiariamente, vão cometer. Então, existem situações em que há um excesso, há algo que não foi cumprido na execução, ou seja, estão sendo mais rigorosos ou estão cumprindo de uma forma diferenciada. E aí isso não tem a ver com o preso, não tem a ver com o condenado, mas tem a ver com a administração penitenciária. Então, o excesso na execução é a imposição de mais restrição do que aquela que era prevista em lei para o cumprimento da pena. Então, o cara está... Vamos colocar, a gente estudou aula passada sobre o regime aberto, a casa do albergado, né, e eu falei que ele não pode ter impedimento à fuga do réu. E aí, naquela casa do albergado especificamente, né, na casa do albergado de Marcelândia, o chefe da casa do albergado passa a chave em todos os quartos. O cara manda deitar, possível, tá? É viável, 10 horas todo mundo na cama. Aí ele vai e passa trancando. Os caras não podem sair do quarto. Isso é proibido por lei. Não é previsto na lei. Isso é excesso na execução. O desvio é a mudança. Tem uma descaracterização. Então, por exemplo, o sujeito que é preso, ele está condenado no regime semiaberto e ele vai para uma penitenciária para ficar preso o dia inteiro na cela. Aí ele vai trabalhar, mas vai trabalhar na cela. Isso é desvio. Ele não está cumprindo da forma correta, como ele deveria. Ou ele vai trabalhar em um local que não é adequado. Ou ele vai trabalhar de graça no semiaberto. Tudo isso são desvios. Está previsto no artigo 185 da Lei de Execuções Penais. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. Ou seja, de alguma forma, a administração penitenciária e o juízo da execução, eles estão deturpando a sentença que o cara foi condenado. Tem alguma coisa que não está batendo ali, tem alguma coisa que ele está a mais. Está fora do que seria o padrão de uma forma que prejudique. E isso também é importante. Existe excesso e desvio da execução, em regra, quando aquilo prejudica o réu. Porque, por exemplo, se a gente for analisar bem friamente, né, seria teórica, pela teoria, né, desvio de execução, cumprimento de registro com tornozeleira eletrônica. Só que isso resulta, ou ainda, como eu falei para vocês, com assinatura mensal. Mas isso resulta numa situação que é benéfica ao réu. Ele não sai prejudicado, ele sai beneficiado, ele está em uma situação melhor do que ele estaria se fosse cumprido de forma correta. Então, se há um benefício ao réu, não há que se falar em desvio de execução. Porque o Estado brasileiro, ele é pró-réu, ou deveria ser. É o conceito básico da nossa Constituição, né? Estar em defesa do réu. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado para que isso não gere impunidade, que muitas vezes é o que acaba acontecendo. Então, não estou dizendo que está certo, mas a lógica da lei é essa, então não há que se falar em desvio de execução. O certo seria cumprimento correto,
sempre, independente de qualquer situação. Mas, se o Estado não cumpre a sua parte, você não pode exigir do preso que ele se submeta a algo que ele não deveria. Por isso que o excesso na execução está sempre ligado ao prejuízo do réu. E aí a gente vai entrar em duas das... tem mais questionamento, né, na lei de execuções penais como um todo. A lei de indulto. O que é a anistia? É uma clemência concedida pelo Poder Legislativo para que aquele fato criminoso seja visto como não relevante. E isso causa extinção de punibilidade. Então, você vai ter um encerramento. Ele é isento de pena. É como eu falei. A gente tem aquele prazo ele é encurtado e acaba ali. Ela está em 7. Concedida anistia e seguintes, na verdade. O juiz de ofício, requerimento interessado do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho da punibilidade. Encerra. Acabou. É como se eu tivesse terminado de cumprir a pena dele. Já o indulto é um outro incidente que está na LEP, diz respeito a um perdão concedido pelo presidente da República via decreto. Ele pode ser geral, indulto coletivo, ou ainda individual. Também, antigamente era chamado de graça. Hoje não existe mais a graça. Hoje é indulto coletivo ou indulto individual. Até 2015 havia indulto ou a graça. Eram 3 institutos diferentes. Hoje é só indulto individual. Qual é a diferença de indulto para a anistia? São 3 diferenças básicas entre indulto e anistia. A origem do indulto é a presidência da República. A origem da anistia é o Poder Legislativo. E aí, a anistia, ela diz respeito a fato. Ela não diz respeito à pessoa. Ela diz respeito ao fato. Então, você anistia, por exemplo, vamos pensar aqui. Vamos para a votação, uma proposta de lei que anistie todo mundo que foi preso com maconha. Ponto. Independente da circunstância. Assim, não é o Felipe, a Vanessa, a Gislaine. Não. É quem foi pego com maconha. Ponto. O cara foi pego com maconha, beleza. Foi pego com maconha e cocaína, não cabe. Porque tinha cocaína. Então, é um fato. Você anistia uma conduta que é tipificada em lei. Não é que você tira, é importante deixar isso claro, não é que deixa de ser crime. Ela deixa de ser punível até a data da concessão da anistia. Então, foi, por exemplo, o que aconteceu no militar. Houve a lei da anistia, onde foram anistiados todos aqueles que eram perseguidos pelo cometimento de crime de segurança nacional. E aí anistiaram também os torturadores. Então foi uma lei, foi assim, a anistia que veio no final da ditadura, ela não veio para beneficiar o pessoal de fora, não. Ela veio muito para beneficiar os torturadores, os militares que sabiam que seriam acusados de tortura. E aí, como você anistia o fato, todo mundo que está enquadrado naquele fato imediatamente vai ser anistiado e não vai ter a sua punição. E aí, extingue-se a punibilidade e extingue-se a possibilidade de punição, mesmo que ele não esteja cumprido. Quem estava exilado. Beleza. O indulto diz mais respeito à pessoa. Então, você estabelece condições. O indulto, individualmente, ele vai indicar uma única pessoa. E essa pessoa, ela vai ser indultada e sair. Ela vai ser, o presidente da República vai justificar o porquê. O indulto coletivo, ele estabelece condições, aí não tem nada a ver com o fato. Ele não pode estabelecer em relação ao fato criminoso, fato delituoso, mas sim a condição. Então, por exemplo,
indulto de Natal, normalmente, ele é concedido para pessoas que estejam presos há tantos anos, que tenham sido condenados a uma pena tal, que tenham cumprido tanto. Então, ele tem mais a ver com a pena, com a relação do indivíduo. E se o indivíduo se enquadra naquelas características do cumprimento de pena. Enquanto que a anistia tem muito mais a ver com o fato criminoso propriamente. Então, essa é a principal diferença, né, entre indulto e anistia. Anistia é fato, condição individual. E aí, mesmo que eles sejam coletivos, cada pessoa individualmente vai saber se ele entra ou não naquele grupo de pessoas. Ok? O indulto e a anistia... não, minto. O indulto ele vai ser feito pelo próprio condenado, iniciativa do MP, do Conselho Penitenciário e da autoridade administrativa. A anistia é ótima, porque diz a lei de execuções penais que a anistia, estou achando aqui, cadê? Agora perdi de onde é que está. Também vai ser. No caso da anistia, como ele vem por lei, você tem qualquer pessoa, na verdade, a defesa, ele vai poder propor para o juízo a declaração de extinção de punibilidade. E aí eu esqueci de falar uma coisa sobre o incidente de excesso de desvio de execução. Eu já volto. Então, a anistia, o indulto, né, o que ele vai acontecer? Você vai solicitar o indulto. E aí, essa é a terceira diferença que eu estava esquecendo já de falar. O indulto, ele tem que ser solicitado pelo condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, quando for individual. Quando for coletivo, ele vai ser ou pelo Ministério Público, ou pelo Conselho Penitenciário Nacional, ou ainda pela Defensoria Pública, ou da iniciativa do próprio Presidente da República, quando o indulto for coletivo. A anistia, ela não tem uma iniciativa para você anistiar. Você não tem, como é um projeto, como é uma lei, ele vai ser proposto pelas mesmas pessoas que podem propor leis. Ou seja, como ela tem a ver com o fato e não com o indivíduo, você não tem uma questão que vai dizer assim, olha, o preso, por exemplo, ou a defensoria, não. Qualquer deputado, qualquer senador, os órgãos em geral, os mesmos órgãos que vocês devem ter estado lá no começo da faculdade que podem propor leis. Esses órgãos, eles vão propor a lei para anistiar determinadas condutas. A gente tem, acho que o último projeto de lei da anistia, que não passou ainda, que está em processo de votação, é um que anistia os grileiros. Não sei se vocês ficaram sabendo. Mas tem um projeto de lei que está em trâmite que anistiaria os grileiros que tomaram posse em terras indígenas, que é o tal, e aí tem o tal do marco temporal, e que está discussão sobre isso. Que não é considerado terra indígena até certo ponto, porque justamente a anistia não está passando. Feito o projeto de lei. Aprovada a lei, ela não é automática. Ok? Não é assim, aprovou a lei e pronto. Aprovada a lei, o juiz pode de ofício, não é assim, aprovou a lei da anistia e o cara vai e é solto. Não. Aprovou a lei da anistia, o juízo vai pegar o processo de execução penal, vai anistiar, ou ainda o próprio preso, o Ministério Público, a autoridade administrativa ou o Conselho Penitenciário, e cabe, claro, a defesa do réu. Eles podem solicitar ao juiz da execução a extinção da punibilidade. Se o cara estiver preso só por aquilo, ele vai ser solto. Se ele estiver preso por outras coisas, vai ser feito um novo cálculo de pena. Já o indulto, se ele for individual, é feito esse pedido, né, da República, por decreto, ele concede o indulto, automaticamente aquilo é retirado da pena dele. Se ele tiver preso só por aquilo, ele sai. Não precisa passar pelo juízo da execução. O juiz da execução só vai, ele tem que acatar, ele não tem que decidir sobre, ele só tem que acatar e dizer, dar cumprimento.
Se o indulto for coletivo, a mesma coisa. Então, ele vai precisar só acatar a decisão. E o que eu não falei sobre o excesso de desvio de execução é que qualquer um dos órgãos de execução pode suscitar o desvio na execução, ou seja, eles podem requerer ao juiz da execução, ou ainda, se eventual desvio for cometido pelo próprio juiz da execução, qualquer um dos órgãos de execução que a gente estudou pode requerer à instância superior do juizal, no caso, do juiz da execução, que seja decretado o desvio ou excesso na execução. Meninas, é isso hoje. Nós encerramos nossa disciplina. Vocês duas, especificamente, já estão aprovadas, então não nos vemos mais. A gente tem alguns colegas que ainda ficaram de prova final. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo, pelo respeito demonstrado. E espero que a gente se encontre. Se precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição. Bom, agora vocês estão saindo da faculdade. Bem-vindas ao Operadoras do Direito. E sempre que precisarem de mim, é só me chamar. Obrigada, professor. Obrigada pelas aulas, pela atenção e paciência com a nossa turma. Né? Agora a gente está entrando nesse mundo. Vou dizer que eu não sou a pessoa que mais ama penal nessa vida, então, né, vai que porventura aí pela frente a gente precise, né, de parceiro que é da área. Pode chamar. Muito obrigada, professor, por tudo, né? Um ótimo fim de ano aí para o senhor, boas festas. Para vocês também. Boas festas, Feliz Natal, boa formatura. Já apresentaram o TCC, as duas? Já, sim, professor. E a gente já fez meio uma comemoração da formatura já, que a gente é meio adiantado. Nem então sabe se vai concluir. Não, mas vai passar sim, vai dar tudo certo. E boa sorte. Não sei se a Gislaine vai fazer, a Vanessa já falou que vai. Boa sorte na prova do AB, domingo. Obrigada, professor. Não, eu ainda não fiz ainda nenhuma fase. Deixei para o ano que vem. Tá bom. Então, lembrando que amanhã nós não temos aula, amanhã é só a prova final. E até mais e parabéns. Obrigada, tchau, tchau. Professor, abraço, Gi, para você também. Abraço, Vanessa. Até a próxima. Até Até a próxima.